Se existe uma série pra você evitar ver com os pais por perto, é The Boys. Ela gosta da violência, do uso bizarro de tripas voando, dos mais bizarros fetiches que existem por aí, e tudo isso salpicado com um pouquinho de nojeira. É uma isca barata de maturidade, né? Que acaba trazendo aquele grau de adultice em algo que antes não era adulto. Me lembra até um pouco do God of War, do Play 2, né? E até do Prince of Persia, Warrior Within, que tinha toda essa vibe de vamos ser dark, vamos ser diferentes, e tentava trazer um pouco dessa contravenção. Mas a real é que todo mundo vendo The Boys em algum momento virou e pensou assim, precisava de tudo isso? É triste falar, porque eu também não gosto disso, desse monte de escatologia e nojeira. Mas, sim, infelizmente precisava. Nem toda obra precisa ser confortável, e pra falar a verdade, algumas obras se beneficiam muito de serem realmente incômodas. Colocando o humor duvidoso do Seth Rogen de lado, a série abraça o bizarro como o seu diferencial. Essa sátira exagerada dos heróis marmorizados da Marvel e da DC. Claro, isso é a camada simples, aquele resumo de elevador. O humor vai tornando um pouco mais palatável toda essa violência, essa parte muito gráfica, toda a ideia até de ser meio Mortal Kombat das ideias. Usar bastante sangue, o sangue é até exagerado, nem tem tanto sangue do corpo humano assim. E tudo isso se mistura com um leque de situações, os fetiches que eu já comentei, assédio moral no trabalho, ou diferentes formas de você extrair leite, às vezes não um leite muito interessante. E toda essa bizarrice, ela vive ao redor dos personagens quase como uma aura, tirando um pouco da sanidade dele. E a nossa também de brinde. É fácil ver que todo esse lado incômodo, ele acaba refletindo muito os vilões da série. É uma maneira bem simples de separar quem é bom e quem é mal. Mas o incômodo em The Boys, ele permeia os personagens principais, os protagonistas. Afinal de contas, o líder deles acabou de se revelar como um vilão, que ele sempre meio que foi, né? E nisso a gente vê os nossos protagonistas cometendo atos incômodos. E a gente se pergunta, talvez eles se tornaram vilões, então? Ou eles estariam mais próximos da vilania? De certo modo, sim. Eles agem como eles conseguem para superar esses inimigos tão poderosos, os super-heróis, os sups. Pro outro lado, a gente pode imaginar que pros vikings fosse legal se banhar no sangue dos seus inimigos. Mas pra gente do século XXI, normalmente isso não quer dizer que você tá numa situação muito agradável. Que não seja agradável estar banhado de sangue, pelo menos foi o seu inimigo. Não? Isso acaba criando uma empatia que a gente acaba tendo com o Huey. Essa empatia de ver alguém conseguindo, basicamente, lutar contra algo que oprimia, esse incômodo gigantesco. Ele nada mais está revidando o assassinato da sua própria namorada, né? E claro, não só o assassinato, mas todo o incômodo e o horror envolto daquilo. Mas a real é que só houve uma substituição de quem causava e quem recebia o poder, o incômodo, talvez até a violência, mas no fim a série sempre converge para o mesmo lugar, para a temática central dela, que é os poderosos causam incômodo. Não por serem pessoas dignas de grande inspiração, que fazem coisas muito boas, mas não, por serem uns belos de uns filhos da Capitão Pátria, ele é um marco, a efígie desse poder. Como alguém tão poderoso, ele tem quase nenhum incômodo pelas vidas que molda ao redor desse poder. E claro, é bem fácil para qualquer pessoa que tem algum conhecimento básico de mundo entender que o The Boys está fazendo uma crítica muito aberta aos Estados Unidos, que há muito e muito tempo tem promovido guerras e guerras, genocídios em diferentes lugares do mundo, lutando batalhas que não são deles, para defender uma democracia que nem funciona direito no país deles. Afinal, esses poderosos simbolizam esses magnatas do poder. O Homelander é uma amálgama dessas pessoas. Não só de um Trump da vida, como também de todos os outros poderosos e ricaços que existem nos Estados Unidos. E como todos eles são alheios aos incômodos que esse acúmulo de poder causa. Ou as guerras, ou sei lá, todas as outras atrocidades que eles defendem. É mostrar que esses poderosos, eles basicamente controlam as coisas aquém da vontade popular. Eles vendem guerras e depois o cimento para a reconstrução das suas mesmas guerras. Como a própria Saba diz, cause um problema e seja a solução do seu próprio problema. Mas a crítica não fica só nesses grandes poderosos. Ela também vai para os protagonistas para mostrar como esse poder sem incômodo, ele permeia o passado deles. Um exemplo é o poder que os pais de Huey tinham sobre ele. Como pais, eles tinham muita capacidade de guiar como a vida ou como que essa pessoa iria crescer.
E é mostrado como, diante desse poder, diante dessa responsabilidade, a mãe do Hughie basicamente fugiu. O francês, que teve um arco um pouco corrido, mas tentou falar um pouco sobre o incômodo do seu passado, como a vida de assassino vinha trazendo ele esses incômodos, e ele tinha se afastado de tudo isso. Mas no momento que ele encontra, que ele se apaixona, que ele tem um flare com o garoto lá, do grupo dos estrelistas lá, ele acaba tendo que encarar um pouco disso. E o incômodo é tão grande que ele tira todos os poderes que ele tem. Quando o amante dele vai bater nele de tanta raiva, ele só fica parado. Quando ele vê toda essa situação, do quão horrível o passado dele foi, o incômodo dele supera o poder, tira o poder dele. E ele acaba se entregando. E pra ele, esse seria um ótimo final. Porque ele entende que esse incômodo cresceu tanto ao ponto dele não conseguir exercer mais nenhum poder. Mas relaxa, que o vilão da série, ele volta pra resgatar o francês. Também tem a Luz Estrela enfrentando o seu passado tóxico de evangélica, quando ela tinha esse tipo de superioridade, quando ela lutava de uma maneira diferente, quando o poder que ela exercia era um pouco mais mesquinho, muito próximo de um bullying. Até é engraçado ver que depois a Espoleta, que sofreu esse bullying e se ressente tanto do bullying, ela aceita completamente quando o Capitão Pátria comanda ela. Quando manda ela fazer as coisas e até, por causa da tosse, né, enxota ela. Pra ele, é difícil lidar com esse incômodo do passado, de como ela não era uma boa pessoa, ainda que ela acreditasse que fosse. E por mais que ela tenha entendido que ela estava no lugar errado, ela encontrou no lado progressista da política uma maneira de continuar limpinha, continuar a certinha. E essa é a história dela, de como esse incômodo de certinha se mostra sujado quando a própria Espoleta traz alguns pontos que incomodam essa visão puritana e evangélica da Anne. Sem falar todo o poder, só o fato do Hughie cogitar manter o seu pai vivo com o Compound V, lidar com a sua mãe que te abandonou, tudo isso junto acaba cascateando numa sequência de corrupções que esse poder traz. Toda corrupção, incômodo e violência. Bem gráfico. Dar o composto pro pai dele foi algo que Hughie desistiu, mostrando que ele é um personagem muito mais forte do que a maioria das pessoas acredita. Mas a mãe dele, que ainda é falha, apesar de tudo, acaba se entregando a esse poder. Hughie sabia que o caminho fácil de poder, o caminho de manter o seu pai vivo com o composto, não era o caminho correto, não era um caminho que iria trazer bons resultados. A sua mãe, por outro lado, ainda caminhava nos erros do passado. E o filho mesmo teve que, no final, ser a pessoa forte para aceitar a morte do seu pai. Sem poderes, sem treinamento da CIA, o Hughie sempre se coloca como que representa um pouco da gente, como a gente ia lidar, como a gente veria tudo aquilo, acaba trazendo um ponto fundamental. Ele sempre acaba se colocando como contrário a essa corrupção do poder. Ele tenta no fim uma estratégia nova. E se em vez de lutar contra a Newman, eles pudessem se unir, dividir esse poder, terem estratégias melhores. Mas todo mundo sabe que isso não deu certo. Diferente dos demais que tiveram que lidar com seus incômodos e ainda se mantiveram com esse incômodo, o Billy tinha um câncer de poder em si, sendo tão corruptor dos seus incômodos que ele aos poucos se tornou alheio a ele. Com isso ele se transforma numa criatura cutulesca, extremamente incômoda, assim como o próprio Capitão Pátria. Enquanto o Capitão Pátria, ele é um narcisista violento que vê na humilhação dos outros um trampolim, né, para satisfazer o seu ego, o Billy é um pouco diferente. Ele é incômodo por ser egocêntrico e ter uma extrema dificuldade em respeitar os seus aliados. Um se sente superior e luta para continuar nessa visão lúdica de superioridade dele. O outro tem uma autoestima tão ferida por ter sido incapaz de lidar com sentimentos que acabaram levando o seu irmão a se matar. E agora vive um delírio de salvar todo mundo. Não importa o custo. O capitão acaba evocando esse poder incômodo quando ele é escroto com as pessoas ao redor dele, principalmente com a Espoleta. Parece ser tão fiel a ele, ao mesmo tempo ele trata ela muito mal. E aos poucos isso vai crescendo com todos os personagens. Ele também tem os seus momentos de bullying. Aquele garoto repreendido que vai até o antigo laboratório pra basicamente zoar os seus antigos torturadores. A cena é tão desconfortável dele colocando aquele cara pra basicamente bater uma bronha na frente de todo mundo. A câmera não sai do rosto do homem. Você vê ele se retraindo como se ele estivesse se esforçando muito para aquilo, mas o incômodo é muito grande, o incômodo que o Capitão Pátria não possui. Tudo ao redor dele é impregnado desse poder extremamente desconfortável. E a série gosta de retratar essa maldade com todas as escatologias que ela pode. Quanto mais grotesco
e essencialmente desnecessário, provavelmente vai estar lá. Há uma intenção nisso, essa intenção de provocar, de satirizar quantas coisas horríveis esses poderosos vivem ao redor e eles nem se incomodam. Eles vivem como se nada tivesse acontecido. É a normalidade. As pessoas em poder, na vida real mesmo, elas não se banham em sangue. Elas não saem cortando pessoas e torturando por aí. Bem, não que você veja. E com isso, continuam com seus acordos exploratórios. Países mais pobres ou países ex-coloniais, que ainda sofrem com grande instabilidade, controle de países muito mais poderosos. E no fim, toda essa escatologia, todo esse incômodo, ela rege as pessoas que a gente deve torcer contra. Aqueles que propagam e criam esse incômodo. Porque eles têm tanto poder concentrado, eles geram essa aura ao redor. Enquanto isso, a gente esquece que toda essa violência, essa escrotidão que a tela fala, é sobre as coisas reais. Enquanto uns são presos por roubar comida, outros são absolvidos por atropelar alguém com o seu carro de luxo. Ainda que os poderes no mundo real não sejam raios pelos olhos ou sair voando, eles são igualmente poderosos e igualmente incômodos. E ambos vilões que exercem esse poder na série, eles se mostram até mais profundos do que você consegue ver de primeira mão. Porque eles não são só vilões. O Billy sendo escroto com todos seus aliados, ou mesmo o Capitão Pátria, vendo todos ali como pessoas burras e tentando encontrar um cérebro pra ele, tentando encontrar a sábia que ele vai seguir. Mas ao mesmo tempo ele quer controlar ela, ainda que ele não consiga. Esses dois homens grandes, fortes, que se mostram tão capazes, brutos, que vão resolver os problemas, eles são, no fim, essa visão de poder concentrada em uma masculinidade tóxica. O Capitão Pátria vive nesses moldes do homem empresário que aparece com sorrisos pras câmeras, mas no geral ele é forte, tá sempre envolvido em alguma trama, e até ele foi crescendo, entendendo que o poder físico que ele possui não era a única coisa que ele conseguia ter. Ele conseguiria conquistar poder político, que a propósito é assim que no mundo real acontece. Quando você acumula tanto dinheiro que você para de acumular dinheiro mesmo, né? Você não precisa mais de nada. Você começa a crescer poderes políticos. Como você comanda e controla para onde o seu dinheiro vai, como isso influencia os fluxos da economia. O capitão acabou vendo o Edgar e outros líderes da VOC e se inspirou muito nessa maneira de masculino. Esse masculino sério, sempre sorrindo para as câmeras, mas fazendo atrocidades atrás delas. Por outro lado, o Billy teve um pai extremamente violento, que acabou fomentando essa ideia desse homem macho, violento, que resolve as coisas na base da porrada. E é assim que o Billy é. Meio sarcástico, agressivo e violento até com as palavras, perto das outras pessoas. Ele acabou não lidando muito bem com os próprios medos dele, não se abrindo e não entendendo eles. Sempre usando dessa violência, desse poder que ele conquistou, desse poder do oprimido diante de alguma opressão, e tornou ele essa pessoa amarga, que vê as pessoas como ferramentas, até aqueles aliados que eu tenho certeza que no fundo ele gosta dele. O Rio até se aproxima do Billy durante as temporadas, mas isso acaba se tornando uma relação meio complicada. No fim, o Billy, ele não quer lidar com sentimentos. Ele só conhece esse caminho violento, esse caminho de resolver as coisas, seja como for. E você pode ver mesmo esse não respeito quando o Billy tira o francês da cadeia. Ele nem queria ter saído de lá. Porque a grande realidade é que ele tava lidando com o incômodo dele. Ele ainda tava em um processo. E também o Capitão Pato, que decidiu revelar Newman durante o jornal, tirando todo o poder, ignorando qualquer vontade da Newman. Para ambos, os mais fracos e covardes, eles no fim não merecem tanto respeito, porque eles sim são a visão real do que é um poderoso, do que é um líder, de toda essa força e violência que eles carregam com tanto louvor no peito, como homens machos. Eles só ignoram que força é algum dos muitos traços de uma liderança realmente efetiva. Esses dois não só distribuem escrotidão para todo mundo na série, principalmente com mulheres e garotos, como também mostram que, diferente dos outros personagens, dos outros protagonistas, eles não conseguem lidar muito bem com esse passado. Eles não conseguem enfrentar ou viver com esse trauma, o que acaba fazendo eles se afastarem dele e se apoiar muito mais no poder. O capitão achava que indo no laboratório antigo, torturando seus antigos cientistas que cuidavam dos experimentos com ele, seria uma maneira de se livrar desse trauma, de realmente lidar com ele. Mas o que ele fez foi nada mais que um bullying. Ele revidou algo que foi incômodo para ele, mas não necessariamente lidou com os traumas que ele tem. A verdade é que, junto com o Billy, o capitão, eles se afastam dos traumas deles. E eles se tornam alienados, incapazes até de ver o próprio incômodo. E como o arco desses dois homens, que não lidam muito bem com o seu passado e com seus traumas, tematiza toda a série, eles se tornam alienados e muito contentes em exercer esse poder cada vez mais escroto, cada vez mais escatológico,
cada vez mais incômodo pra todo mundo, menos pra eles. Eu acho engraçado porque essa visão de poder acaba ressoando com muitos homens, vendo como essa maneira de poder, como eu resolvo as coisas na porrada, é uma visão masculina muito bem vista, e ela acaba flertando muito com a crítica que a série tá fazendo, com as pessoas e os homens que detém poder. Toda essa violência acabam sendo um excelente entretenimento, mas no final a série tá querendo te perguntar uma coisa: até quando você aguenta o seu incômodo? O incômodo do poder rodeia o passado de todos os personagens. E como eles retornaram dessa viagem ao passado, acaba mostrando quem são os heróis, quem são os vilões. Até mesmo o Leitinho, que eu não comentei, porque o arco dele é um pouco diferente, acaba lidando com o poder, peso de ter que escolher entre fugir com a sua família e viver uma vida feliz, e assim abandonar os seus antigos aliados. Até nesses detalhes desse poder paira, de diferentes formas, diferentes maneiras. Assim como o incômodo se coloca no drama, o drama se coloca do lado da empatia. Pra mim, as cenas mais empáticas foram as cenas do Hughie, tanto lidando com a morte do pai, quanto lidando com a mãe, que eram assuntos menos poderosos, mas extremamente pesados, tão delicados, tão interessantes de serem vistos. No fim, a série tá querendo dizer, o poder deveria incomodar, e é por isso que eles colocam. Não só pra servir como exagero, o caça-níquel e as piadas do Seth Rogen, mas também pra tematizar a série de uma maneira bem profunda, e que vai além de você assistir, e sim, você começar a sentir esse incômodo. E o poder, ele é incômodo porque ele acaba lidando com a vida de muitas pessoas. Isso só acaba se tornando mais distante quando você fica embebido nesse poder. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas tá bem longe do poder. Tanto do soltar o raio pelo olho, quanto ficar milionário aí. Portanto, a ideia da série foi trazer o compartilhamento desse poder, usado de estratégia e de opiniões de diferentes pessoas. O poder não pode ficar na mão só de uma pessoa, não pode ser tão concentrado, porque ele gera essa corrupção, ele gera essa capacidade de você poder fazer o que você bem entender e acabar se distanciando da própria realidade. E o Hughie só queria tentar alguma coisa diferente do líder tóxico deles, o Billy. Tentar, ao invés de destruir todos os seus inimigos, tal se algum deles pudesse se aliar com a gente. E a série vai mostrando isso, com o surgimento do A-Train, adicionando mais camadas pra ele e como que ele começa a trazer a sua redenção, percebendo que o poder, se direcionado para algo público, extremamente recompensador. E logo quando o grupo decidiu não seguir mais os conselhos do Billy e toda essa macheza tóxica que ele possui, o que eles não perceberam é que eles estavam criando uma erva daninha no quintal dele. Todos se incomodavam com o Billy, todos se incomodavam com a situação que eles o colocavam. Tanto o Leitinho briga com ele, a Annie briga com ele, o próprio Hughie é muito pé atrás com tudo que ele faz. No fim, o grupo acabou ignorando o incômodo que era Billy Bruto. Ele voltou pra morder o pé dele. Finalmente, Billy venceu todo o incômodo que possui e se tornou ele mesmo o seu próprio Capitão Pátria. Não é só que ele olhou pro abismo e o abismo olhou de volta, mas ausente de confiança diante dos seus traumas, ele acabou sendo preenchido por essa visão de força alheia, essa visão de força tóxica e corrupta. Incapaz de traçar o seu próprio caminho, acabou seguindo o caminho dos outros, caminho que não necessariamente faz bem pra ele e pra aqueles ao redor dele. A antítese dele claramente é o Hughie, que é o herói da série, por mais que as pessoas não gostem muito, por ele ser meio bundão. Essa é a graça. Provavelmente você seria um bundão lá no meio do cara da CIA, da Wolverina, você ia ser igualzinho. Ele passou não só pela morte do pai dele, lidar com a mãe que abandonou ele, foi basicamente torturado numa cadeira de Batman fetichista ali, e no fim ainda teve a sensibilidade e a estratégia de ver que a Newman era extremamente importante pro grupo dele. E essa é uma confiança que ele teve. A confiança no desconhecido, a confiança no outro. Algo que Billy dificilmente teria. O que até chega a me impressionar, né? Porque muita gente vê tanto o Billy quanto o Capitão Pátria como os mais fortes, os poderosos, né? As pessoas têm uma certa idolatria por eles dois. Mas os dois personagens são patéticos. O momento que as pessoas mais querem ver é quando eles são derrotados. Afinal de contas, eles são os vilões. Claramente a série deixa isso explícita. O que me impressiona é ver tanta gente idolatrando tanto o Capitão Pátria quanto o Billy. Porque embora eles sejam muito bem atuados pelo Anthony Starr e o Karl Urban, eles dificilmente são personagens fortes. Eles se mostram fortes, eles se mostram poderosos e violentos. Mas eles são extremamente fracos, frágeis. Por isso eles são interessantes. Mas não porque eles são essa visão de um homem forte, mas mais de uma visão de um homem extremamente fragilizado por traumas.
The Boys quer incomodar com diversão, escrotizar pra falar algo sério, de uma maneira meio punk nerd, sem deixar de usar de chamariz a violência e os super-heróis, algo que combina tanto e parece tão transgressor numa era gigantesca de Marvel e DC no cinema. No final, eles só estão querendo falar uma coisinha pra você, caso você tenha chegado até a 4ª temporada e não tenha entendido. Você se incomoda com essa escrotidão ou tu é um escroto? Vi que muita gente ficou dividida na temporada, eu acho elas muito próximas, muito parecidas. É um novelão, não é super realista, mas é extremamente bem escrito. Por incrível que pareça, eu vejo que muita gente gosta muito da 3ª temporada. Eu acho ela uma das mais fracas. Ainda que tenham personagens interessantes, ela não vai pra lugar nenhum. E essa temporada caminhou e avançou com todos os personagens, resolveu os passados deles e deixou tudo pronto pra última temporada. Eu tenho certeza que vai ser bem boa. Me cobra aí daqui 2 anos quando ela lançar. Essa com certeza vai ser a versão definitiva de The Boys. Com o HQ, não que ele seja ruim, mas... ele é ruim, ele é ruim. Se você curtiu o vídeo, curte aí. Não se inscreve. Não se inscreve. E depois me conta aí se você sabe por que os dogmas devem morrer em Dark Souls. Dá uma olhadinha aí do lado. Valeu e falou.